Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Deise Cardoso. Sejam todos bem-vindos a este canal. Na aula de hoje, eu trago mais um passo a passo para vocês. Dessa vez, é uma boneca super fofa. É essa boneca aqui. O legal dessa receita, gente, é que não tem costura por toda essa parte da boneca até a cabeça. Vai ter costura somente aqui na parte da toquinha da boneca. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vou pedir, gente, por favor, para você curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu quero muito que esse canal cresça e que cada vez mais eu traga mais aulas para vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que assim que eu puder, eu vou responder você. Então vamos agora para a nossa aula. Essa boneca que eu vou ensinar na aula, eu vou estar usando as mesmas cores dos fios que eu usei nessa daqui que já está pronta. Porém, eu vou trocar. No vestido, eu vou usar a cor rosa que eu usei na touquinha. E na touquinha, eu vou usar essa cor amarela que eu usei no vestido. Essa alteração que eu fiz é somente nas cores. A receita é a mesma. Vou iniciar fazendo os braços, porque quando o corpo estiver quase todo pronto, eu preciso colocar os braços. Eu vou começar com 6 pontos baixos dentro do anel mágico, com o fio que eu escolhi para fazer o corpo da boneca. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Essa é a primeira carreira. E na segunda carreira, você deve colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base. Vai fazer aumento por toda a volta e no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. As carreiras 3 e 4 faz um ponto baixo sobre cada ponto de base e em cada carreira vai ficar com 12 pontos. Depois que terminar a carreira 4, você pode cortar o fio, vai para o próximo ponto e faz um ponto baixíssimo e puxa todo o fio. Com a agulha de tapeçaria, eu vou fazer o arremate para poder iniciar com o fio de outra cor. Aqui está onde eu fiz o ponto baixíssimo, você vai pular o próximo ponto, no outro, você vai introduzir a agulha de fora para dentro e mantém o marcador no último ponto, não tira ele daqui. O fio está saindo nesse ponto, eu vou introduzir a agulha na alça de trás, eu vou introduzir a agulha de fora para dentro também. E vou puxar porque vai formar um outro ponto e não vai dar para ver onde terminou a carreira. Esse fio que restou, eu levo ele aqui para dentro, passo dentro de alguma alça e faço o nó. Eu vou iniciar com a cor que eu vou fazer o vestido no primeiro ponto da carreira. Aqui está o marcador, então eu vou iniciar nesse. Eu puxo o fio, faço uma correntinha e nesse mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Essa é a carreira 5. Eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base até a carreira 14. Eu vou fazer todas essas carreiras e quando eu terminar eu retorno. Uma dica que eu vou dar para vocês é que sempre que eu vou subindo as carreiras, eu já vou colocando a fibra por dentro da peça, porque eu acho que dessa forma fica mais fácil para poder encher do que fazer toda a peça e depois colocar a fibra por dentro. E também eu acho que a fibra fica bem distribuída dentro da peça. Então, eu prefiro sempre estar colocando quando eu for fazendo as carreiras. Depois de terminar todas as carreiras e colocar a fibra por dentro de toda a peça, eu vou fazer o fechamento dessa peça. Eu vou vir no próximo ponto, vou introduzir a agulha e vou também introduzir no ponto de trás. Vou laçar o fio
e vou fazer um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo dessa mesma forma. Introduzo a agulha no próximo ponto, coloco também no ponto de trás e faço o ponto baixo. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Pode cortar o fio, fazer uma correntinha e puxar para poder dar o nó. Esse fio você pode arrematar porque, como eu falei, a boneca não tem costura. E você vai precisar fazer outra peça igualzinha a essa. Eu vou iniciar o sapato e você precisa colocar dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Faz a primeira correntinha e começa a fazer ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Pode puxar o fio. E na segunda carreira, você vai colocar aumento em cada ponto de base. Ou seja, vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. E no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. As carreiras 3 e 4 deverá ser feito somente ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira ficará com 12 pontos. Terminei a carreira 4, já arrematei o fio da mesma forma que eu fiz no braço. Com o fio que eu fiz o corpo, eu vou iniciar fazendo a perna. Vou laçar o fio, fazer uma correntinha. E nesse mesmo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Na carreira 1 e 2 da perna, você deve fazer ponto baixo sobre cada ponto de base e cada carreira deve ter 12 pontos. Na carreira 3, você precisa fazer 3 pontos baixos e um aumento. Fiz 2 pontos baixos, 3 e no próximo um aumento. Precisa fazer 3 vezes essa sequência. Eu já fiz uma, então falta fazer mais 2. E no final vai ficar com 15 pontos. Na carreira 4, você precisa fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. E no final dessa carreira também vai ficar com 15 pontos. Na quinta carreira, você precisa fazer 4 pontos baixos e um aumento. Já fiz 3 pontos baixos, 4 e no próximo um aumento. Faz essa sequência por 3 vezes. Já fiz uma, faz mais 2 então, e no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Na carreira 6, precisa ser feito somente ponto baixo sobre cada ponto de base, e no final também fica com 18 pontos. Na carreira 7, precisa ser feito 5 pontos baixos e um aumento. Fiz 3, 4, 5 pontos baixos sozinho e no próximo um aumento. Faz essa sequência por mais 2 vezes e no final vai ficar com 21 pontos. Carreira 8, precisa ser feito ponto baixo sobre cada ponto de base e no final também vai ficar com 21 pontos. A carreira 8 é a última carreira da perna. Na primeira perna que você fizer, pode arrematar o fio, mas na segunda perna não arremata, porque nós vamos unir uma perna com a outra. Esse último ponto da segunda perna que você fizer, você vai substituir por um ponto baixíssimo. Vai terminar no último ponto da carreira com um ponto baixíssimo. Vou colocar o marcador para poder identificar o final da carreira. Eu vou unir uma perna na outra, vou introduzir a agulha, pode ser em qualquer ponto baixo dessa outra perna aqui, e vou
puxar bem para poder ficar próxima uma da outra. E vou fazer um ponto baixíssimo. Assim vai ficar unido as duas pernas. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Vou fazer por toda essa perna. Quando eu chegar aqui nessa parte, eu vou retornar para poder mostrar para vocês. Cheguei desse lado da perna e nesse ponto, onde já tem outro ponto aqui, o ponto baixíssimo, eu também vou fazer um ponto baixo. Vou para outra perna, onde já tem o ponto, e também vou fazer um ponto baixo. Eu faço dessa forma para não ficar com buraco. Porque assim não fica com buraco nessa parte de baixo da perna. Vou seguir agora fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base, por toda a volta dessa outra perna, até chegar aqui no marcador. No final dessa carreira vai ficar com 44 pontos. Essa carreira que foi feita a união é a carreira 9. Agora da carreira 10 até a carreira 14, deverá ser feito ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira deverá ter 44 pontos. Na carreira 15, você precisa fazer 20 pontos baixos e uma diminuição. Vai fazer essa sequência por 2 vezes e no final vai ficar com 42 pontos. Carreiras 16 e 17, você precisa fazer ponto baixo sobre cada ponto de base e em cada carreira deverá ter 42 pontos. Depois que terminar a carreira 17, pode cortar o fio e fazer o arremate, porque agora eu vou iniciar o vestido. E também lembre-se de ir colocando a fibra por toda a peça. Com a cor que eu escolhi para fazer o vestido, eu vou laçar, fazer uma correntinha e nesse mesmo ponto de base vou fazer um ponto baixo. E nessa carreira 18, deverá ser feito um ponto baixo sobre cada ponto de base e no final vai ficar com 42 pontos. Carreira 19, você precisa fazer ponto baixo sobre cada ponto de base, mas deve introduzir a agulha somente na alça de trás do ponto. Como eu já mostrei em algum outro vídeo aqui do canal, quando eu coloco a agulha na alça de trás, eu também passo com a agulha nessa alça que tem aqui por dentro da peça, porque eu acho que assim fica mais reforçado o ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo dessa forma, por toda a volta, e no final dessa carreira ficará também com 42 pontos. Na carreira 20, deverá ser feito 19 pontos baixos e uma diminuição. Vai fazer essa sequência por 2 vezes, e no final dessa carreira vai ficar com 40 pontos. Nas carreiras 21 e 22, você precisa fazer ponto baixo sobre cada ponto de base, e em cada carreira deverá ter 40 pontos. Na carreira 23, você deve fazer 18 pontos baixos e uma diminuição. Vai fazer essa sequência por 2 vezes e no final vai ficar com 38 pontos. Na carreira 24, você deve fazer ponto baixo sobre cada ponto de base e no final também vai ficar com 38 pontos. Na carreira 25, você precisa fazer uma sequência de 17 pontos baixos e uma diminuição. Vai fazer isso por 2 vezes e no final vai ficar com 36 pontos. Na carreira 26, você faz um ponto baixo sobre cada ponto de base e no final vai ficar também com 36 pontos. Na carreira 27, você deve fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Vai fazer essa sequência por 6 vezes e no final dessa carreira vai ficar com 30 pontos. Na carreira 28, você faz ponto baixo sobre cada ponto de base
e no final dessa carreira vai ficar também com 30 pontos. Carreira 29, você faz 3 pontos baixos e uma diminuição. Vai fazer essa sequência por toda a volta, por 6 vezes, e no final dessa carreira vai ficar com 24 pontos. Depois que você terminar a carreira 29, você vai precisar posicionar os braços, porque na próxima carreira será feito ponto baixo tanto no corpo quanto no braço, para poder unir uma peça na outra. Então, você posiciona os braços. No meu caso, eu coloquei marcadores, você pode estar colocando alfinetes também. E eu contei, daqui da onde terminou a carreira, esse foi o último ponto da carreira 29, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto, eu coloquei o marcador segurando o braço. E no braço nós temos 5 pontos baixos. Nessa parte, contei 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você vai precisar contar também para poder colocar no último ponto baixo do braço. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esses serão os 5 pontos baixos que nós vamos usar para poder fazer a união. E quando eu posicionei os braços, eu coloquei a parte do avesso para baixo. Pode perceber que aqui está no avesso e aqui estão os pontos baixos. Então, eu vou colocar o alfinete para poder segurar o braço no outro, nesse 5º ponto. E com o braço do outro lado, eu coloquei no penúltimo ponto da carreira 29. Aqui está o último ponto. Eu coloquei no penúltimo e eu contei também 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5. E coloquei o marcador para poder segurar aqui na frente também. Coloquei um fio de outra cor para poder marcar o último ponto, porque senão ia ficar muito marcador, ia ficar complicado na hora de fazer a carreira. Então, nessa carreira 30, você deve fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. Eu vou seguir fazendo até chegar aqui nesse marcador. Quando eu chegar, eu retorno. Cheguei onde tem o ponto que está com o marcador. Você pode tirar o marcador para começar a fazer os pontos baixos. Para poder unir, você vai colocar a agulha no ponto baixo do braço e também no ponto baixo do corpo. E vai fazer um ponto baixo. Vai para o próximo ponto e vai fazer a mesma coisa. Eu vou soltar esse marcador aqui para poder facilitar. Aqui está o ponto baixo do braço, você vai introduzir também no ponto baixo que está no corpo. Já fiz 1, 2, vai para o próximo, sem pular nenhum ponto. 3, vai para o próximo. 4 e por último, o ponto número 5. E assim fica unido o braço com o corpo. Eu achei muito bacana fazer dessa forma, que não precisa costurar. Você já coloca o braço quando estiver fazendo o corpo. Agora, você vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar aqui nesse marcador. Quando chegar, você vai fazer da mesma forma. Eu vou continuar fazendo esses pontos. Quando eu terminar, eu vou retornar para poder mostrar novamente para vocês. Cheguei no próximo marcador. Vou tirar para poder começar a fazer os pontos baixos, tanto no braço quanto no corpo. E vai fazer, gente, da mesma forma que o outro. Vai colocar a agulha no ponto baixo do braço, vai passar também pelo ponto baixo que tem no corpo.
São 5 pontos baixos que tem no braço, então será 5 pontos baixos unindo o braço com o corpo. Eu já fiz um, vou para o próximo. Faço o segundo para o próximo. Terceiro. Quarto. E o quinto ponto. Agora é só fazer esse último ponto, que é onde está esse fio de outra cor. E assim ficou finalizada a carreira 30, já unindo os braços com o corpo, e no final dessa carreira também ficou com 24 pontos. Agora na carreira 31, você deve fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vai fazer essa sequência por 6 vezes e no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Depois que terminar a carreira 31, pode cortar o fio e arrematar. Eu vou aproveitar que eu arrematei o fio e vou fazer a parte aqui de baixo do vestido. Você precisa virar a peça de cabeça para baixo e na parte de trás do corpo vai introduzir a agulha naquelas alças da carreira 19. Então, com o fio que você está fazendo o vestido, você vai laçar, fazer uma correntinha e nesse mesmo ponto de base vai fazer um ponto baixo. Nessa primeira carreira, você precisa fazer 20 pontos baixos e um aumento. E no final dessa carreira vai ficar com 44 pontos. Vai fazer essa sequência 20 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Da carreira 2 até a carreira 10, você deve fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira deverá ter 44 pontos. Terminei todas as carreiras do vestido. Quando você terminar, pode cortar o fio e arrematar. Eu vou terminando esse vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito grande. A continuação da boneca vai ficar disponível na parte 2, que eu estarei colocando aqui também no canal. Não esquece de curtir e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Beijos e até a próxima aula!